Olá, meu nome é Ana Clara, esse daqui é o terceiro vídeo aqui no canal e eu quero falar sobre um tema muito importante, que é como orar. O que é oração? Para mim, a oração é uma conversa entre quem ora e Deus. Ou seja, a oração é uma das maneiras de nos relacionarmos com Deus. Como em relacionamentos, quanto mais nós conversamos, mais nos aproximamos, conhecemos e nos tornamos amigos da pessoa com quem conversamos. Assim também, quando nós oramos, mais nós conhecemos, nos aproximamos e nos tornamos amigos de Deus. Porém, existem erros que podem ser cometidos quando oramos. E hoje eu quero falar sobre esses erros que podem ser evitados e também quero falar sobre conceitos fundamentais que devem ser aplicados nas nossas orações. Eu vou começar falando sobre os erros e o primeiro erro que pode ser cometido é pedir o que está fora da vontade de Deus. A Bíblia vai falar sobre isso lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que vai dizer assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aqui Tiago estava dizendo que as pessoas não recebem aquilo que elas pedem em oração, porque elas pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, que prazeres são esses que Tiago estava dizendo ali? Prazeres da carne. E como a palavra do Senhor diz que a vontade da carne é oposta à vontade do Espírito, Deus não vai te conceder algo que é de acordo com a vontade da carne para você quando você orar. Isso não vai acontecer. E se você pede algo que não é da vontade de Deus, aqui ele está dizendo ali que se você tiver, essa amizade com o mundo, esse interesse pelas coisas do mundo, ele está dizendo que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você está se opondo a Deus. Ou seja, ele vai também falar aqui, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, você está sendo ali inimigo de Deus. Então, é isso que Tiago quer dizer. Que se você pede algo que está fora da vontade de Deus, você não vai receber. Se você pedir isso nas suas orações, não vai receber. Não vai receber isso. Agora vamos para o ponto 2, que vai dizer que é assim: pedir a Deus pelo mal dos outros. A Bíblia vai falar sobre isso lá em Lucas 9, versículos 54 e 55, que vai dizer assim: 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago vão perguntar: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Vou começar falando sobre outra coisa, sobre o contexto desses dois versículos. E qual seria esse contexto? Jesus ali estava próximo da sua ida até o céu e também da sua morte. E ele e os seus discípulos, Jesus decide levar e ir com os seus discípulos até Jerusalém. Ele estava a caminho de Jerusalém e passou por Samaria com seus discípulos. Só que os samaritanos expulsaram Jesus quando eles perceberam que ele e seus discípulos queriam ir até Jerusalém. Então eles expulsam Jesus e seus discípulos. E Tiago e João, eles vão perguntar aquilo para Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E Jesus ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ali Jesus estava dizendo que o objetivo de Jesus ter vindo até a Terra foi para salvar a vida dos homens, não para destruí-los. Então, o objetivo
pelo qual você deve pedir nas suas orações não é que o mal aconteça para a vida das pessoas. Você deve pedir o bem por elas. E também há outro versículo, né, que fala lá em 2 Reis capítulo 1, versículo 10 a 12, que vai falar sobre Elias, né? E ele, nesses 3 versículos, ele vai ter orado para que caia fogo do céu e consuma 3 capitães de guerra e seus 50 soldados enviados pelo rei para prender Elias e levá-lo até o palácio do rei. Só que naquele momento ali, Deus joga fogo dos céus, Deus faz com que caia fogo do céu sobre aqueles 3 capitães e os soldados deles, e realmente aquele fogo consome eles. Só que a gente tem que entender que aquele tempo ali, o tempo em que Elias vivia e o tempo em que Jesus veio até a Terra, é um tempo totalmente diferente. A missão de Jesus foi para salvar os homens. Jesus, ele veio com esse objetivo de trazer a graça até a humanidade. E no tempo de Elias, não havia aquilo. No tempo de Elias, as pessoas que eram próximas de Deus eram as pessoas que, como Elias, né, se dedicavam a Deus. Então, não havia a graça que Jesus veio para trazer a nós. O objetivo de Jesus era para trazer a graça, só que naquele tempo de Elias não havia graça. Então, Deus, ele fez com que caísse fogo dos céus. E a gente deve entender a diferença entre um momento e outro momento. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre orar sem fé. A Bíblia vai falar sobre isso lá em Mateus, capítulo 21, versículo 22, que vai dizer assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Isso que está escrito. E às vezes as pessoas, elas oram, mas elas oram sem fé. Também tem um hábito que muita gente tem, que é de você orar e depois que você ora, você pede para uma pessoa orar por você sobre aquilo que você já orou a Deus. E tipo assim, não é errado que você crie uma corrente de oração para aquilo que você está orando a Deus, por uma causa pela qual você está buscando, por uma causa pela qual você está orando. Não é errado fazer isso, não é errado você pedir para o irmão, por favor, ora pela minha vida, ora por essa causa, ora por aquilo. Não é errado. Mas, porém, a Bíblia também fala sobre isso, fala lá que a igreja, ela estava orando unanimemente para que Pedro saísse da prisão. Então isso não é errado. Porém, é errado você fazer isso, pedir para uma pessoa orar por você, porque você não tem fé de que Deus vai agir pela oração que você fez. Isso é errado. Agora vamos para os acertos. O primeiro acerto que a gente deve, o primeiro ponto fundamental, né, o conceito fundamental que a gente deve aplicar nas orações é orar em línguas sempre que puder. Se você pode orar em línguas, ore em línguas. A gente deve orar em línguas e também deve orar na nossa língua, né, português, né, na língua que a gente fala, na nossa língua terrena, né? A gente deve orar. A Bíblia vai falar sobre isso, sobre orar em línguas nas orações, lá em 1 Coríntios. E o que vai falar sobre isso? Lá em 1 Coríntios, que quando você ora em línguas, você está edificando-se a si mesmo, você está falando em mistérios com Deus, o seu espírito está sendo edificado e o seu espírito está se comunicando com Deus. Por isso é tão importante você orar em línguas, porque você vai estar fortalecendo o seu espírito, você vai estar edificando o seu espírito. Por isso é tão importante. Agora vamos para o segundo ponto, que vai falar sobre o segundo conceito fundamental que deve ser aplicado na oração, que é: cite a Bíblia. A Bíblia vai falar sobre isso lá em Mateus 4, um pouco sobre isso. Por quê? Jesus, lá em Mateus 4, ele vai estar resistindo à tentação de Satanás. Satanás vai estar rebatendo Jesus usando a palavra, mas Jesus vai rebater o diabo usando a palavra. E
E a maneira como Jesus vai rebater o diabo vai nos mostrar que a palavra do Senhor, ela tem um poder para as nossas vidas. E quando a gente cita a palavra, o inimigo ele não tem força contra as nossas vidas. Ele não tem força. Quando a gente cita a palavra, Satanás, ele fica neutralizado. Agora o terceiro ponto é orar sem cessar. Ore em pensamento. A Bíblia vai falar sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, que vai dizer assim: orem continuamente. Ou seja, sempre orem. Só que a gente sabe que você está no trabalho. Você tem como parar tudo aquilo que você está fazendo e orar sempre o dia inteiro? Não tem como. Você tem os seus afazeres, você tem os lugares que você precisa ir. Só que quando você puder, ore em pensamento. Ore em pensamento. É lógico que a gente às vezes tem que se concentrar numa coisa importante e às vezes não dá para te orar em pensamento, nem orar com a nossa boca, nem tirar aquele momento para orar. Mas sempre que você puder, se você não puder se ajoelhar, você não puder tirar aquele momento com Deus, ore em pensamento. Ore em pensamento no trem, quando você estiver lá no trem, ore em pensamento no caminho para casa. E lá em 1 Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 2, vai falar assim, versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2: mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, aqui em Colossenses 3, do versículo 1 ao 2, ele vai estar falando que você deve manter o seu pensamento em Cristo. Você deve manter o seu pensamento nas coisas que estão no alto. Você deve procurar as coisas que são do alto. E é isso que ele está falando ali. Procura as coisas que são do alto. Procura as coisas onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, ore em pensamento. Ore sem cessar. Sempre que você puder. Nunca pare de orar. Porque quando você para de orar, significa a sua rendição para o inimigo. Quando você para de orar, significa que você está se rendendo ao inimigo. Mas a palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você ora, mesmo em meio às situações difíceis, você está resistindo ao diabo. E ele vai ver que você é uma grande potência e não vai conseguir te paralisar. Ele vai fugir de você. Quando o inimigo olhar para você, ele vai ver o fogo nos seus olhos, e ele vai fugir. Então continue orando sempre, continue orando, porque assim você vai se manter firme como uma fortaleza. E o inimigo vai temer tocar na sua vida ou te afrontar. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Continue acompanhando o canal. Ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo. Deixe seu like para que esse vídeo venha chegar a outras pessoas e mais vidas possam ser abençoadas. E eu agradeço. Muito obrigado.